Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Há apenas 4 dias de completar 2 anos, a guerra na faixa de Gaza entre Israel e o grupo terrorista Hamas está próxima do fim. O Hamas aceitou, enfim, libertar todos os reféns. Essa era a principal condição do plano de paz apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última segunda-feira. Hoje, inclusive, Trump havia reforçado que se o Hamas não aceitasse os termos do acordo até esse final de semana, até o domingo, os integrantes do grupo terrorista iriam enfrentar um inferno total, disse ele. Com isso, o Hamas aceita, inclusive, abrir mão do poder, mas quer fazer parte das discussões sobre o futuro de Gaza. Ainda nessa edição do JR, você vai conhecer os detalhes da programação para a troca de reféns de ambos os lados. O Jornal do Record traz agora as últimas novidades sobre as intoxicações por metanol. Um homem apontado como um dos principais fornecedores de garrafas, rótulos e selos para a produção de bebidas falsificadas foi preso na capital paulista. Em todo o país, até agora, foram notificados 113 casos de intoxicação por metanol. Só o estado de São Paulo já responde por 90% desses registros. Até agora, 11 casos foram confirmados com uma morte. Logo de manhã, as viaturas chegaram a 2 imóveis na zona norte de São Paulo. No local, havia centenas de caixas de marcas famosas de bebidas destiladas, todas empilhadas numa área fechada. A polícia também encontrou garrafas, rótulos, tampas e selos. Os produtos seriam usados na adulteração de bebidas pelo suspeito preso. Os policiais recolheram ainda papelão para a produção de caixas falsificadas. Segundo os agentes, o homem detido lavava as garrafas, colava os rótulos e os selos. Tudo era vendido para destilarias clandestinas, onde as bebidas falsificadas eram embaladas. De acordo com a investigação, o suspeito tinha uma rede de fornecedores em que ele comprava garrafas de uísque, vodka e gin. Eram no interior do estado, em chácaras, em locais de pouca vigilância, que facilitava o fato deles poderem contar com equipes maiores para poder fazer essa falsificação das bebidas. Os falsificadores de bebidas alcoólicas agem em parceria com os responsáveis pela compra e preparação de vasilhames usados. Eles vendem as bebidas falsificadas para adegas, bares e restaurantes, onde os clientes compram os produtos. A polícia tenta descobrir outros envolvidos no esquema, entre gráficas e empresas produtoras de tampas. Em São Joaquim da Barra, interior do estado, também foi preso o dono de uma distribuidora de bebidas que confessou ter adulterado bebidas alcoólicas. Até agora, 30 pessoas foram presas no estado nas investigações sobre vendas de bebidas falsificadas. 10 estabelecimentos foram interditados. Tentar frear esse comércio ilegal, esse comércio que acaba prejudicando a saúde pública, né? E a gente tem que pôr um fim nisso. Em todo o estado, 102 casos relacionados à intoxicação por metanol foram notificados. 11 estão confirmados, com uma morte. E foi confirmado no final da tarde que Bruna Souza, de 30 anos, que foi contaminada em São Bernardo do Campo, entrou em protocolo de morte cerebral. O JR acompanhou testes em laboratório com bebidas alcoólicas para mostrar como a adulteração com metanol é praticamente imperceptível a olho nu. Armadilha perfeita, né, Edu? Foram analisados uísque, gin e vodka, os 3 tipos de bebidas envolvidos nos casos de intoxicação. O copo, que parece inofensivo, pode esconder uma bebida tóxica. Neste laboratório, em São Paulo, nossa equipe acompanhou testes com metanol para mostrar a diferença em 3 tipos de bebidas antes e depois da adulteração. No caso do gin, mesmo com a adição de metanol, a aparência da bebida não muda. É que a gente não consegue ver diferença nenhuma, né? Então, não tem, ao olho nu, visivelmente, assim, nós não conseguimos perceber adulterações, né? O teste na vodka também não mostra nenhuma alteração na cor nem no cheiro. No caso do uísque, a situação muda um pouco. Ao ser misturado com metanol, o líquido fica mais claro. A diferença, porém, é quase imperceptível e pode ser facilmente mascarada com corantes, os mesmos aditivos já usados na produção da bebida para ajustar a cor.
Na prática, isso mostra como a adulteração pode passar despercebida. O corante ele é só para coloração, ele não é um edulcorante que mascara sabor, então é só a cor mesmo. No fígado, o metanol é transformado em formaldeído, uma substância tóxica para o organismo. O formaldeído, ele também, assim como o metanol, ele vai ter dificuldade para ser jogado fora. Sai um pouquinho pela respiração, sai um pouquinho pela urina, mas fica horas e horas circulando pelo seu corpo e causando essa toxicidade. Aí a hemodiálise tira o metanol de maneira satisfatória mesmo. Os avanços do acordo de paz entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Aqui no Brasil, crescem os casos suspeitos de intoxicação por metanol. A Anvisa procura agências internacionais para importar antídoto usado no tratamento de pacientes. Polícia prende suspeitos de assaltar e matar advogado em bairro Nobre de São Paulo. Rapper americano P. Diddy é condenado por crime relacionado à prostituição. Balsa que ficou encalhada em banco de areia por quase 12 horas é finalmente retirada no Maranhão. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Três pessoas estão presas, suspeitas de envolvimento no roubo e na morte de um advogado num bairro nobre de São Paulo. Luiz Fernando Pacheco era um profissional renomado, conhecido por atuar em casos de grande repercussão. No meio da tarde, o casal suspeito foi preso em um abrigo para moradores de rua. Um outro homem também foi detido. O trio estaria envolvido no roubo e na morte do advogado Luiz Fernando Pacheco, de 51 anos. É ele quem aparece nessas imagens quando saía de um restaurante no bairro de Higienópolis, centro de São Paulo. Uma outra câmera de segurança mostra o advogado parado, mexendo no celular. Em seguida, Pacheco está apoiado em um poste quando é abordado por um homem e ele reage. A mulher também tenta derrubá-lo, mas é jogado no chão e, na sequência, roubado pelos dois. O advogado foi encontrado caído numa calçada com falta de ar e convulsionando. Ele foi levado a um hospital na madrugada de quarta-feira, mas não resistiu. Os investigadores ainda aguardam os resultados dos exames que vão indicar a causa da morte de Luiz Fernando Pacheco. A suspeita é de que a vítima, que foi golpeada, tenha fraturado a cabeça ao cair no chão. A polícia já pediu a prisão temporária do trio por latrocínio, o roubo seguido de morte. Entendo que eles provocam a morte, assumiram o risco quando entraram em luta corporal com a vítima e ela caiu. Então, no nosso entendimento, ela assumiu o risco do resultado. A polícia divulgou fotos tiradas dos vídeos que ajudaram a identificar os suspeitos. Eles agrediram e assassinaram uma pessoa que seria o protetor deles, porque o Pacheco era o protetor dos excluídos. Essa é a grande ironia. Luiz Fernando Pacheco era um advogado criminalista renomado. Durante o processo do Mensalão, atuou na defesa do ex-deputado José Genuíno. Pacheco também é um dos fundadores do grupo Prerrogativas, que atua em defesa da democracia desde 2015. Uma pessoa ímpar sem igual, uma pessoa de um coração imenso que vai deixar muitas saudades para todos e todas. O advogado foi velado nesta tarde na capital paulista. O corpo deve ser cremado no domingo. 3 graves acidentes foram registrados em estradas federais nesta sexta-feira. 6 pessoas ficaram feridas. Em Curitiba, no Paraná, uma carreta cegonha desgovernada arrastou veículos contra a mureta de proteção. No total, 4 caminhões e 3 carros se envolveram no acidente. A BR-116 ficou bloqueada e registrou 25 quilômetros de congestionamento. 4 pessoas ficaram feridas. Está uns 80, 90 por hora, fazendo uma ultrapassagem violenta, né? O trânsito uns 40, 50 por hora. Quando ele viu, ele se perdeu, bateu na minha traseira ali. Em Piraí, no Rio de Janeiro, um caminhão-tanque que transportava etanol capotou e provocou um incêndio na rodovia Presidente Dutra. O combustível se espalhou pela vegetação e provocou um incêndio. O motorista foi internado em estado grave. Em Santa Catarina, um caminhão carregado com botijões de gás vazios
tombou e pegou fogo no meio da BR-101. Foi tudo muito rápido, né? A gente já fez a curva ali, já. O senhor já mandou parar ali, chegou aqui, já estava pegando fogo ali o caminhão ali já. Um problema no pneu dianteiro teria sido a causa do acidente. O caminhoneiro ficou ferido e foi socorrido por outros motoristas. A BR-101 ficou totalmente bloqueada. O congestionamento chegou a 19 quilômetros. A pista foi liberada por volta das 10 horas da manhã. Uma joalheria foi alvo de criminosos em Goiânia. Os ladrões fizeram 2 funcionários reféns e levaram o que conseguiram em mochilas. Câmeras de segurança registraram a chegada de um dos criminosos. Ele toca a campainha da loja, que estava fechada. O funcionário vai até a porta e destranca. 3 homens com máscaras cirúrgicas anunciam o assalto. Foi pegando e pondo dentro da mochila. Aí foi pronto, porque tudo que brilhava, né, que era de cor de ouro, foi pegando. Do lado de fora, um quarto suspeito dava apoio para o grupo, segundo a polícia. A ação durou cerca de 3 minutos. Vizinhos estranharam o uso das máscaras no calor de quase 40 graus e chamaram a polícia. Os agentes chegaram e os 4 assaltantes foram presos no mesmo quarteirão da joalheria. Com os criminosos, a polícia apreendeu um revólver e 2 pistolas de brinquedo. E todas as joias foram recuperadas. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil e o Ministério Público fizeram uma operação contra a chamada nova cúpula do Jogo do Bicho. Entre os alvos estavam o patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel, Rogério de Andrade, e o presidente da escola de samba, Flávio Santos. As imagens de câmeras de segurança mostram que Flávio da Silva Santos tentou se esconder na escada do prédio quando os agentes chegaram. O presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel estava em casa, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Ele se entregou e foi levado para a delegacia. Outro alvo era Rogério de Andrade, sobrinho de Castor de Andrade, um dos maiores bicheiros do Rio, morto na década de 90. Rogério, que é patrono da escola de samba, já está preso há 1 ano, por suspeita de envolvimento na morte do rival Fernando Inácio em 2020. Segundo o Ministério Público, Rogério e Flávio comandavam, desde 2014, a maior parte dos jogos de azar no estado do Rio. Eles articulavam disputas violentas com grupos rivais e seriam responsáveis por um esquema de corrupção nas polícias civil e militar. A Justiça determinou que Flávio Santos seja levado para um presídio federal de segurança máxima, assim como o Rogério de Andrade, que já está na Penitenciária Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Durante a operação, os agentes também fizeram buscas em endereços ligados a outros suspeitos de integrar a chamada nova cúpula do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro. Entre eles, o contraventor Vinícius Drummond, que seria aliado da dupla. A defesa dos acusados não foi localizada. Todos os jogos ilegais no Brasil pertencem aos bicheiros. Não é no Rio de Janeiro, não, é no Brasil. A partir do Rio de Janeiro é no Brasil como um todo. Não existe ninguém que explore jogo ilegal sem pagar os bicheiros. Choveu bastante na região sul do Brasil nesses primeiros dias de outubro. Lidiane Sayuri com a gente para comentar. Lid, essa chuva toda diminui ou não? Boa noite. Oi, Edu. Olha, no Paraná a chuva diminui sim, mas ainda tem alerta para Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Boa noite a você. Cris, boa noite. E uma boa noite a você que nos acompanha. Amanhã a circulação de ventos provoca chuva forte entre o Rio Grande do Sul e o leste do Paraná até o sul de São Paulo. Em Florianópolis, sábado com chuva e máxima de 23 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens, com chuva isolada à tarde, faz até 26. Em Salvador, o sol aparece. Podem ocorrer pancadas e esquenta até os 29 graus. Hoje, os temporais atingiram o Paraná e o Rio Grande do Sul. As imagens de satélite ainda mostram nuvens sobre a região. Amanhã, os ventos do mar deixam em atenção para a chuva forte os litorais do Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Do Amazonas até o Amapá, o calor e a umidade formam chuvas mais intensas. No centro do Brasil, o ar seco garante mais um dia quente e com baixa umidade do ar. Neste sábado à tarde, faz até 26 graus em Curitiba e em Vitória. Em Brasília, faz 31.
34 em Rio Branco e até 30 em Fortaleza. Tempo Delivery. A Silmária é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Boa noite, Silmária. Até segunda você pode esperar dias de sol com máximas de 26, 29 e até 31 graus. O Cleiton escolheu a cidade de Moreno, em Pernambuco. Oi, Cleiton. Se prepare para um sábado ensolarado. No domingo e na segunda pode chover rápido. As temperaturas ficam ali em torno dos 28 graus. Quer previsão personalizada? Conte pra gente de onde você nos acompanha. Poste nas redes sociais o nome da cidade e a hashtag você no JR. Edu, Cris. Obrigado. Ainda hoje, unidades de saúde começam a receber 2.000 ampolas de etanol farmacêutico para tratar as intoxicações por metanol. E a seguir, sábado de Campeonato Brasileiro ao vivo na Record, R7 e Record Plus. De olho na parte de cima da tabela, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro aqui no Maracanã. Três jogos encerraram a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bruno Lohance já está com a gente. Boa noite, Bruno, porque Flamengo e Cruzeiro empataram e esse resultado embolou o topo ali da tabela de classificação, né? A gente gosta dessa confusão. Boa noite, Edu, boa noite, Cris, boa noite para todo mundo que acompanha o JR. Quanto mais disputa, mais emocionante a fase final do campeonato. Quem se deu bem na rodada foi o Palmeiras, que permaneceu na vice-liderança, mas com jogos a menos que Flamengo e Cruzeiro. E o São Paulo teve uma boa notícia, voltou a vencer. O São Paulo venceu o Fortaleza fora de casa com um gol em cada tempo. Primeiro com Tapia e depois com Luciano. Gol! Luciano! O tricolor paulista é o 7º colocado. O Fortaleza, o penúltimo. Com um gol de Zé Marcos no primeiro tempo, o Vitória ganhou do Ceará por 1-0 e está na 17ª posição. O Ceará é o 11º. Com 72 mil torcedores no Maracanã, o maior público do ano, Flamengo e Cruzeiro empataram sem gols. O Flamengo segue na liderança com 3 pontos e um jogo a mais que o Palmeiras. O Cruzeiro está em terceiro com 51 pontos e 26 jogos. E aqui na Record, o Brasileirão não para. Amanhã tem Fluminense e Atlético Mineiro a partir das 6h30 da tarde. Os últimos dias de Jorge Sampaoli não foram fáceis. Um mês de Atlético Mineiro e nesta segunda passagem do técnico pelo clube foram 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 9 pontos conquistados de 21 disputados. Sampaoli tenta recuperar um time instável. E nesse começo de trabalho, ao menos a evolução da defesa já é evidente. Não sofre gol há 2 jogos. Sampaoli tem mais um jogo difícil pela frente, o Fluminense, amanhã aqui no Maracanã. O tricolor carioca tem um técnico com ainda menos tempo de clube. Argentino, assim como Sampaoli, Luiz Ubeldia comandou o time em apenas 2 jogos. O novo treinador ainda não perdeu e conta com a força do Maracanã e de um artilheiro. Germán Cano e este estádio formam uma dupla de 61 gols. Faltam 4 para o argentino alcançar Fred, o 3º maior artilheiro da história do Flu nesse estádio. Este confronto de técnicos argentinos você vai ver neste sábado, aqui na Record, no R7 e no Record Plus, às 6 da tarde. Pela pontuação e pelo desempenho, o Fluminense tem, teoricamente, o favoritismo para o jogo, porque é uma equipe que está na parte de cima da tabela, buscando se aproximar dos primeiros e tem uma pontuação melhor que o Atlético. Morreu hoje, aos 58 anos, Edu Manga, ex-jogador do Palmeiras. Ele estava internado em um hospital da Grande São Paulo, tratando problemas renais. Eu fico por aqui, lembrando da transmissão de Fluminense e Atlético Mineiro amanhã, a partir das 6 da tarde. Edu, Cris. Obrigada, Bruno. Veja a seguir. Polícia Federal quer identificar a origem do metanol encontrado em bebidas alcoólicas adulteradas. E também, terroristas do Hamas aceitam acordo e Donald Trump fala em paz duradoura. Presidente dos
Já estamos de volta com mais sobre a notícia que o mundo tanto esperava. O grupo terrorista Hamas aceitou um acordo para libertar todos os reféns israelenses que estão na faixa de Gaza há quase 2 anos. Eu vou conversar com o nosso correspondente no Oriente Médio, Vitor La Regina, que está ao vivo em Tel Aviv. Vitor, boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Cris. 48 reféns ainda estão sob controle dos terroristas, mas ainda não há uma data para serem libertados. O Hamas disse que quer negociar como se dará essa operação e quer saber quantos prisioneiros palestinos serão soltos em troca. O plano apresentado pelo presidente americano Donald Trump prevê que todos os sequestrados sejam devolvidos a Israel em 72 horas. Mas o grupo terrorista diz que não é um prazo realista. O Hamas também declarou que aceita entregar a administração da faixa de Gaza a um órgão palestino independente com o apoio de árabes e islâmicos. Mas, de acordo com a proposta, o território seria controlado inicialmente por uma organização internacional antes de ser entregue aos palestinos. O grupo terrorista ainda não disse se concorda em entregar as armas, como também está previsto no plano. Os reféns foram levados para a faixa de Gaza depois que o Hamas invadiu Israel de forma violenta há quase 2 anos. Mais de 1.200 pessoas foram mortas pelos terroristas nos ataques de 7 de outubro de 2023, como vemos na reportagem. 728 dias de guerra. Um conflito que começa na madrugada do dia 7 de outubro de 2023. Terroristas do Hamas cruzam a fronteira e invadem Israel. Ali começava um dos mais violentos ataques contra judeus desde a Segunda Guerra Mundial. 1.200 pessoas foram assassinadas. 251 foram levadas para a faixa de Gaza, sequestradas, violentadas e torturadas. Israel declarou guerra contra o terrorismo e deu início a uma batalha para resgatar os reféns. 1 mês depois, o Hamas concordou com a libertação dos primeiros sequestrados, mulheres e crianças. Em negociações que se seguiram, outros reféns puderam voltar para casa. Os sequestrados foram a arma de guerra fundamental para o Hamas e mobilizaram o mundo em dias de angústia. A guerra fez vítimas de todos os lados, com informações que nunca puderam ser confirmadas. O Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, afirma que 66 mil pessoas podem ter morrido no lado palestino, sem mencionar quantos seriam civis e quantos combatentes. Nesses quase 2 anos de guerra, Israel ainda foi vítima dos aliados dos terroristas do Hamas. Com ataques vindos do sul do Líbano pelo Hezbollah, dos rebeldes do grupo Houthis no Iêmen e, num dos momentos mais difíceis, os bombardeios vindos do Irã. Com a posse do presidente Donald Trump, a guerra passa a ser prioridade também para os Estados Unidos. A pressão sobre o Hamas aumenta. A crise humanitária se intensifica. O mundo reage pedindo pelo fim do conflito. E importantes países reconhecem o Estado palestino. Israel dá início a um ataque terrestre contra Gaza, a principal cidade do território. Palestinos tentam fugir dos bombardeios. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fala das atrocidades dos terroristas do Hamas na Assembleia Geral da ONU em Nova York, para centenas de países. 2 dias depois, ele e Trump apresentam mais uma versão de um plano de paz, que 5 dias depois dá início ao fim da guerra. Um acordo em curso. Vamos de Israel para os Estados Unidos, para a Casa Branca, com o correspondente Matias Brotero. Matias, boa noite. O que é que disse o presidente Trump depois do comunicado do Hamas aceitando o acordo, hein? Boa noite, Edu, e a todos que nos acompanham no Jornal da Record. A Casa Branca já está em discussões a respeito dos detalhes sobre a proposta para um fim da guerra na faixa de Gaza. O presidente Donald Trump disse que não se trata apenas de Gaza, mas do que chamou de tão almejada paz no Oriente Médio.
O republicano acredita que o grupo terrorista está pronto para uma paz duradoura e acrescentou também que, para uma retirada segura dos reféns, os bombardeios devem parar. O comunicado de hoje do Hamas vem depois de Trump dar um ultimato para que o grupo terrorista respondesse até domingo sobre os termos apresentados. O Catar, outro país que media o acordo, disse que coordena com Egito e Estados Unidos as negociações para o fim da guerra. Cris e Edu. As próximas 72 horas, então, serão vitais para o andamento desse acordo. Matias Brotero, direto de Washington, obrigado. O Ministério Público Federal abriu um processo administrativo para acompanhar os casos de intoxicação por metanol. O MPF pediu informações ao Ministério da Saúde sobre a disponibilidade de medicamentos para o tratamento das vítimas. O Ministério da Justiça vai usar os laboratórios da Polícia Federal para tentar identificar a origem do metanol encontrado em bebidas alcoólicas. O diretor da Polícia Federal disse em evento em Lisboa que o objetivo é identificar o DNA do metanol para descobrir de onde vem a substância tóxica. Colocamos a área de perícias da polícia para que façamos as análises de todas as amostras coletadas no Brasil inteiro a partir de alta tecnologia de uso, por exemplo, da análise de isótopos neutros, que vão permitir uma adequada identificação não só do que é o produto, mas também a origem desse produto a partir de análises comparativas. Uma hipótese é que tenham usado um álcool para tentar adulterar, aumentar artificialmente o teor alcoólico. Pode ser uma falha muito grosseira no processo de fermentação e destilação. Há uma probabilidade pequena de ser relacionada a resíduo de solvente de limpeza, mas essa é a hipótese menos provável. No mesmo evento em Portugal, o Procurador-Geral da República disse que a suspeita é de envolvimento do crime organizado nos casos de intoxicações por metanol. E transformando a nossa doce, a nossa sapeca caipirinha num instrumento de morte, isso também é um exemplo de como que as facções devem ser combatidas, porque a busca, a ganância na busca de lucro, ela não respeita aspectos elementares, como a própria vida das pessoas. A Anvisa acionou as 10 maiores agências reguladoras de saúde do mundo para viabilizar a importação do Fomepizol, o antídoto mais eficiente contra a intoxicação por metanol. O produto ainda não tem registro no Brasil. Já o Ministério da Saúde anunciou a compra emergencial de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico. A substância é vendida no Brasil e vai ser distribuída a estados e municípios para combater os casos de intoxicação. O governo montou uma sala de situação para atualizar as informações sobre os casos suspeitos e confirmados e recomenda à população que evite o consumo de produtos destilados com origem desconhecida. Diante dessa escalada em número de casos de intoxicação, né, Cris? O estado de São Paulo, que é o estado que tem maior número de casos, começa a distribuir 2.000 ampolas desse etanol farmacêutico para as unidades de saúde. Mais que urgente, né, Edu? O objetivo é reforçar o tratamento contra as intoxicações por metanol. As primeiras horas depois da ingestão da bebida contaminada são decisivas para salvar vidas e diminuir o risco de sequelas. Quanto mais rápido houver o tratamento, mais rápido as pessoas, vão ter chance aí de não ter uma consequência mais grave. As ampolas de etanol farmacêutico serão destinadas aos principais centros de referência do estado em intoxicação. Os hospitais das clínicas da capital, de Campinas e de Ribeirão Preto. Outras unidades de saúde podem receber o antídoto se notificarem casos relacionados ao consumo de metanol em bebidas. O metanol é um álcool industrial perigoso. A substância se torna extremamente tóxica ao ser metabolizada pelo organismo e se transforma em ácido fórmico, um composto capaz de causar danos graves ao sistema nervoso e outros órgãos. Traditionally, the most common antidote has been alcohol, regular alcohol or ethanol. O etanol já foi usado como tratamento em outros países. Ele é uma alternativa ao Fomepizol, antídoto mais eficaz contra o metanol, mas não está disponível no mercado brasileiro e tem custo elevado. The typical price for a loading dose of 70 kilograms patient would be around, say, $1,200 plus US dollars per one dose.
And that could last then for 12 hours until you have to give another dose. Esta médica do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, CIATOX, explica como um paciente intoxicado por metanol responde ao tratamento com o etanol farmacêutico. Se eu tenho uma quantidade adequada de etanol na circulação, é como se o fígado ficasse ocupado com o etanol. Com isso, a gente ganha tempo para que o rim vá eliminando aquele metanol e também o ácido fórmico que já foi produzido. E o caso vai se agravando porque outros estados começaram a registrar casos suspeitos de intoxicação por metanol. Em Pernambuco, estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas foram alvo de uma operação. Equipes da Vigilância Sanitária e do Procon fizeram uma fiscalização em distribuidoras de bebidas no Grande Recife. Em Jaboatão dos Guararapes, um dos locais estava com a documentação regular, mas garrafas foram encontradas com problemas nos rótulos. A gente tem também orientado aos donos de depósito e distribuidoras de como verificar aquela embalagem naquela garrafa. Cerca de 50 estabelecimentos foram fiscalizados entre ontem e hoje. As equipes interditaram um depósito e apreenderam mais de 900 garrafas de bebidas alcoólicas com suspeita de adulteração ou problemas nas embalagens. Em Pernambuco, 7 casos de intoxicação por metanol são investigados. Entre eles estão um homem de 30 anos e uma mulher de 26 que veio de São Paulo a turismo em Porto de Galinhas. Das 7 vítimas, 3 morreram. Na Bahia, 2 casos são investigados. Um deles é de um homem de 56 anos que morreu nesta madrugada em Feira de Santana com suspeita de intoxicação por metanol. Exames que devem sair em 7 dias vão indicar se houve contaminação. Em Campo Grande, policiais apreenderam garrafas em uma loja de conveniência um dia após a morte de um jovem de 21 anos que teve sintomas de intoxicação. A Secretaria de Saúde de Goiás disse que foi notificado o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol. A vítima é uma mulher de 25 anos que consumiu álcool em uma cachoeira. Ela está na UTI. Curitiba também registrou o primeiro caso suspeito de contaminação. Um homem de 60 anos deu entrada no hospital depois de ser atropelado. Ele disse que ingeriu bebida alcoólica antes do acidente. Mesmo sem casos de intoxicação por metanol confirmados no Rio de Janeiro, o temor cresceu por lá também, depois das ocorrências em outras regiões. A queda nas vendas preocupa ambulantes e comerciantes. E o governo estadual pediu aos municípios que reforcem a vigilância. A Prefeitura do Rio já ampliou a fiscalização. Patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, a caipirinha, uma das bebidas mais populares do Brasil, virou motivo de preocupação. A gente pede mais um pouquinho de medo, com receio, por conta das notícias que a gente anda vendo sobre. Até agora, nenhum caso de intoxicação por metanol foi confirmado no Rio. Mesmo assim, os cariocas e turistas estão com medo de ingerir bebidas alcoólicas adulteradas nos bares, restaurantes e nas praias. Gabriele, em dias de sol, chegava a vender até 50 caipirinhas. Mas agora... Em torno de 10, 5. Hoje saíram só 2 até agora. O governo do estado emitiu um alerta aos 92 municípios para que reforcem a vigilância e o atendimento. Já a Prefeitura do Rio começou a fiscalização nos estabelecimentos que vendem e produzem bebidas alcoólicas. Um novo decreto vai punir com mais rigor quem descumprir as normas. As penas serão cada vez mais altas, inclusive com cassação do alvará daquele estabelecimento. As equipes checam as notas fiscais e os rótulos das bebidas. As informações têm de ser claras sobre o produto, os ingredientes, a data de fabricação e a validade. Este bar na Zona Sul do Rio passou sem problemas pela vistoria da Vigilância Sanitária. A comerciante já notou um comportamento mais atento dos clientes. As pessoas querem ver a garrafa na mão, falar, isso aqui pode ser falsificado, não pode. Do Rio, a gente vai para Brasília, onde o rapper Hungria apresentou melhora no quadro de saúde. Mas ele segue internado na UTI de um hospital.
Ele foi internado depois de apresentar sintomas que são compatíveis com a intoxicação por metanol. Os médicos explicaram que o quadro clínico do cantor ainda requer cuidados. Fez hemodiálise ontem e está fazendo hemodiálise hoje. A gente espera que essa seja a última sessão de hemodiálise para ele, porque é para tirar o metanol do sangue. Embora apresente sintomas de intoxicação por metanol, a equipe médica aguarda o resultado do exame laboratorial, que deve sair no início da semana que vem. Hungria foi internado na quinta-feira e segue na unidade de terapia intensiva, mas já caminha nos corredores e faz fisioterapia. A família postou fotos dele nas redes sociais. Foi bastante tenso, chegou vomitando, bem fraco, não aceitou a sonda pela narina, porque é um procedimento desconfortável, teve que fazer uso da medicação do antídoto via oral. A Polícia Civil do Distrito Federal informou agora à noite que não foi identificada a presença de metanol nas bebidas consumidas pelo cantor em Brasília. Hungria também havia ingerido bebidas em São Paulo. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo. Roberto Cabrini investiga o mercado clandestino de bebidas falsificadas. Você tem garrafa de gin aqui? Dia 25. Como funciona o esquema criminoso que movimenta bilhões de reais todos os anos. O clima é de inconformismo e de revolta. Um assassinato, né? A química maldita que colocaram na bebida dele, naquela garrafa. E o drama das vítimas intoxicadas com metanol. Ele só falava da vista dele, que ele não enxergava a rua do outro lado. Quando a gente entrou e viu ele na sala de emergência, ali eu vi que a situação era realmente grave. Ai, Ameno, você não me conhece. Mas vai conhecer. A menopausa não é uma doença, não é o fim da linha, muito menos um rótulo que nos define. Adriane Galisteu reúne amigas e especialistas para discutir a menopausa. Irritação, calorão. E do dia para a noite eu acordei triste. Quais os sintomas? Muito desânimo, muita fraqueza, né? Essa coisa de me sentir esquecida. Sou eu por mim mesma agora. Fiquei com vergonha de falar pro meu marido. Como enfrentar essa nova etapa tão desafiadora? Doutora André, por que a gente tem tanto medo de assumir, de encarar a menopausa? É no Domingo Espetacular, logo depois do Acerte ou Caia. Uma balsa ficou quase 12 horas encalhada num banco de areia e pedra na travessia entre São Luís e Alcântara, no Maranhão. E a embarcação só desencalhou à tarde, depois que a maré subiu. Uma travessia que deveria durar um pouco mais de 2 horas teve momentos de tensão. O ferryboat saiu de São Luís às 3 da manhã com 210 pessoas e 72 veículos a bordo. E durante o trajeto, a embarcação ficou presa a um banco de areia. De uma vez, teve aquela batida assim, horrível. Aí foi que eu olhei que ele tinha batido bem de frente com a barreira. Foi horrível. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local junto com a Marinha para prestar socorro aos passageiros. A balsa só desencalhou com a subida da maré. Depois de quase 12 horas, o ferryboat seguiu viagem para o Porto do Cujupe, no município de Alcântara, acompanhado de outras 2 embarcações. Cerca de meia hora depois de desencalhar, o ferryboat chegou ao terminal e os passageiros desembarcaram em segurança. Me sinto inseguro porque eu vejo que tem muita falta de preparo. Foi um livramento. Só quem estava ali sabe o que passou 12 horas. É injustificável isso. As causas do incidente são desconhecidas e o caso será investigado pela Marinha. Um destaque internacional, os Estados Unidos voltaram a atacar barcos na costa da Venezuela. A justificativa é que narcotraficantes tentavam entrar com drogas no território americano.
O vídeo do ataque de hoje foi publicado pelo próprio presidente Donald Trump. Segundo ele, 4 narcotraficantes foram mortos. Essa não é a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos publica vídeos de ataques a embarcações no Mar do Caribe. Desta vez, o bombardeio acontece após Trump classificar os cartéis de drogas como combatentes ilegais e declarar que os Estados Unidos estão envolvidos em um conflito armado com a Venezuela. O presidente venezuelano Nicolás Maduro não comentou o ataque. Nos Estados Unidos, uma refinaria de petróleo pegou fogo durante a madrugada. Uma explosão atingiu a unidade de produção de combustíveis de aviação na Califórnia. Não há registro de mortos ou feridos. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo pela manhã. A refinaria é uma das maiores fornecedoras de combustíveis do país. De volta ao Brasil, o presidente Lula visitou hoje obras realizadas para a COP30 em Belém. De manhã, o presidente foi conhecer a macrodrenagem e urbanização do Canal da União. As obras foram financiadas com recursos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Quando esses canais estiverem bem tratados, estiverem bonitos, as ruas estiverem bem tratadas, bonitas, aqui também vai vir turista. Durante a visita, o presidente anunciou uma linha de crédito de 40 bilhões de reais para a reforma residencial. A Caixa está se preparando e ela prometeu que em 30 dias está pronto para começar a liberar o dinheiro para quem quiser pegar emprestado. O presidente Lula também conferiu as obras do Complexo Cultural e de Lazer do Porto Futuro 2 e ainda o Parque da Cidade, local que vai sediar a COP30. O governo federal confirmou 55 mil inscrições para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Mas a hospedagem das delegações ainda preocupa a organização. A questão de virem todos os atores que a gente quer que venha ainda não está equacionada, porque nós precisamos ainda de preços mais atraentes. Tem um dos hotéis mais conhecidos de Belém, o preço é 30 vezes maior em novembro do que em dezembro. O avião que transportava a comitiva do presidente Lula para o Pará teve que ser substituído ontem. A FAB identificou um problema no motor da aeronave antes da decolagem. Segundo o próprio presidente, a comitiva desembarcou com medo de que o avião pegasse fogo. A viagem prosseguiu com uma aeronave reserva. O União Brasil abriu processo para expulsar do partido o ministro do Turismo, Celso Sabino, porque ele não deixou o cargo no governo, como determinou a cúpula da legenda. O acordo era que ele se afastasse hoje. Sabino tem até quarta-feira para apresentar defesa, mas se renunciar ao cargo, o processo será arquivado. Já o Progressistas deu prazo até a próxima terça-feira ao ministro do Esporte, André Fufuca, para que ele deixe o cargo. Um ônibus desgovernado com 57 alunos de uma escola estadual bateu em vários carros até atingir um prédio no centro de Porto Alegre. Imagens de dentro do veículo mostram o início de um incêndio que atingiu apartamentos do prédio. Ninguém se feriu no acidente. Equipes trabalham na limpeza e reparo da linha férrea, onde um trem carregado de milho descarrilou na tarde de ontem em Araraquara, no interior de São Paulo. Segundo a concessionária responsável, todos os vagões já foram retirados. As causas do descarrilamento são investigadas. Ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 5 fuzis, uma pistola e carregadores em um ônibus de viagem no Pará. As armas estavam escondidas dentro de malas. As 2 passageiras, donas das bagagens, foram presas em flagrante. Um engenheiro é suspeito de desviar verbas de uma distribuidora de energia no Rio Grande do Sul. Esse ex-funcionário da empresa foi preso perto de Porto Alegre. E de acordo com a polícia, ele manipulava requisições de serviços e desviava a verba para a própria conta bancária. A investigação apontou desvio de 38 milhões de reais da empresa de distribuição de energia do Rio Grande do Sul, a CE. O dinheiro teria sido desviado por Jean Marcel Kessler, de 42 anos, ex-funcionário da companhia.
De acordo com a empresa, o suspeito ocupou por 6 meses um cargo no setor responsável por execução de obras entre 2023 e 2024. Neste período, uma auditoria descobriu que ele usou o acesso ao sistema para manipular requisições de serviços e fazer liberação de dinheiro para projetos que não foram executados. Começou com pequenos valores, até que ele descobriu que ele também tinha autorização para grandes compras. Jean já tinha pedido demissão e foi preso em Estância Velha, a 50 quilômetros de Porto Alegre. O engenheiro explica à polícia como fazia os desvios. Eu tinha acesso a fazer o pedido e esse pagamento vai para o fornecedor. O fornecedor sou eu. Em nota, a concessionária de energia disse que acionou as autoridades. Jean deve responder por furto e lavagem de dinheiro. A defesa dele não foi localizada. Criminosos têm se apropriado do CNPJ de empresas encerradas para aplicar golpes. Até quem fecha a empresa está correndo perigo. Com o cadastro da pessoa física, ou melhor, da pessoa jurídica, esses criminosos abrem novos negócios, sem que o dono verdadeiro saiba. Seu Messias não imaginava que após 50 anos de profissão seria suspeito de estelionato. O pesadelo começou em janeiro, meses após ele fechar a empresa de contabilidade. Eu comecei a receber telefonemas no celular dizendo que a nossa empresa estava vendendo consórcio de cotas de consórcio contempladas. As reclamações acenderam um sinal de alerta no empresário. O seu Messias começou a fazer pesquisas na internet e descobriu que o CNPJ da empresa dele estava sendo usado por criminosos. Ao acessar o site da Receita Federal, o empresário de 71 anos notou que o nome fantasia da empresa havia sido alterado, assim como o e-mail e o número de telefone. O susto foi ainda maior quando o seu Messias viu que as alterações foram feitas por meio de uma procuração que ele afirma nunca ter assinado. Os supostos fraudadores passaram a vender cotas de consórcio contempladas para a aquisição de carros e equipamentos. Como tornar isso realidade? Uma pessoa afirma ter pago R$ 11.700 de entrada por uma cota de consórcio para a compra de um carro. O empresário não sabe quantas pessoas foram vítimas da falsa empresa e agora terá que se defender na justiça. Como é que conseguiram entrar na minha Receita Federal, da minha empresa, gerar uma procuração como se eu tivesse passado esses poderes? Esse advogado alerta para os cuidados que devem ser tomados. Pequenos cuidados como a troca de senha ajudam a impedir que o fraudador consiga acessar, consiga tomar controle da sua conta. Mensagens que vêm no e-mail referentes a acessos à plataforma do GovBR, isso também é importante. Presta atenção, vê se realmente se parece um link oficial. Ficar sujeito a uma situação dessa é lamentável e constrangedor também, né? Eu chamo a sua atenção agora para esse número alarmante. 362 pessoas foram atingidas por balas perdidas, detalhe, dentro de casa. O levantamento foi feito nas regiões metropolitanas do Rio, Salvador, Recife e Belém, entre os meses de janeiro e setembro. As marcas ficaram na parede e no portão da casa. A moradora estava na varanda quando foi surpreendida por um tiroteio entre policiais e traficantes em Salvador. Atingida na perna, ela foi socorrida por vizinhos e levada a um hospital. Percebi que minha perna ela estremeceu e, ao mesmo tempo, quando eu olhei, já estava sangrando. Foi aí que eu percebi que realmente eu tinha sido baleado. No mesmo bairro, uma idosa de 87 anos foi baleada quando almoçava na cozinha de casa. Essa senhora aqui, ela está perdendo muito sangue, gente. Ela foi socorrida, mas não resistiu ao ferimento. Entre janeiro e setembro, em 4 capitais brasileiras, 362 pessoas foram baleadas dentro de casa. 307 morreram, um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2024. O número de vítimas baleadas dentro de casa nessas 4 regiões metropolitanas é 6 vezes maior do que a quantidade de pessoas que morreram em acidentes aéreos em todo o Brasil no mesmo período.
Os principais motivos apontados foram homicídios e tentativas, ações policiais e brigas. Quem mora em bairros periféricos está mais vulnerável. Expressa o cenário de violência urbana que a gente tem vivenciado hoje no Brasil. É um termômetro para a gente poder pensar como essa violência urbana está invadindo espaços que não deveriam ser invadidos. Assustador. O rapper Sean Diddy Combs, conhecido como P. Diddy, foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão nos Estados Unidos. Ele foi considerado culpado em 2 acusações de transporte de mulheres para prostituição. Os crimes aconteceram entre 2007 e 2024, durante festas organizadas pelo próprio rapper, que está preso desde setembro do ano passado. P. Diddy foi absolvido de outras 3 acusações relacionadas a tráfico sexual e extorsão. Os promotores queriam que ele cumprisse 11 anos. Diddy também será obrigado a pagar uma multa equivalente a quase 3 milhões de reais. A cantora americana Taylor Swift lançou hoje o 12º álbum de estúdio. A estreia já bateu recordes de vendas antecipadas e mobiliza fãs ao redor do mundo. Taylor Swift mostrou mais uma vez a força que tem entre os fãs. Hoje, em Nova York, mais de 1.500 pessoas enfrentaram horas na fila para celebrar o lançamento do novo disco. Em Manhattan, os Swifties participaram da chamada Imersão da Taylor, um espaço com cenários, vídeos das turnês e, claro, as novas músicas. Para os fãs da cantora, o lançamento é sempre uma celebração especial, com festas que entram pela madrugada em bares e boates. Com 14 Grammys na estante, Taylor Swift é um fenômeno mundial, mas o sucesso vai além da música. As letras, marcadas por histórias pessoais e relacionamentos, criaram uma conexão única com os fãs. The Life of a Showgirl, ou A Vida de uma Estrela, é o título do novo álbum, que, segundo a cantora, reflete uma das fases mais felizes da carreira. Taylor e o astro do futebol americano, Travis Kelce, anunciaram o noivado em agosto. As faixas do novo disco incluem referências do relacionamento. Antes mesmo do lançamento, o álbum já tinha mais de 5 milhões de vendas antecipadas. E em poucas horas se tornou o mais ouvido em plataformas de áudio. Nós ficamos por aqui. Amanhã, por causa do futebol, o Jornal da Record é mais tarde, viu? 8h30 da noite. Você pode assistir a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. E lembre-se, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a série A Vida de Jó. E logo depois de Reis, tem A Fazenda, com flashes ao vivo da festa. É imperdível. Bom final de semana e ótima noite para você. Boa noite, até segunda. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.